Fala galera, mais uma vez, eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar da Sul-Americana e vamos falar do Mengão, vamos falar do Flamengo. O Flamengo foi jogar a segunda partida fora de casa, ganhou em casa de 2-1 de virada, não tivemos aquele drama do goleiro com o Muralha, que o Diego Alves se machucou, depois o Muralha falhou contra o Santos, quem é que vai agarrar, quem é que não vai agarrar, e o Flamengo foi a Barranquilha jogar por um empate. O empate de 0-0 ou qualquer outro empate, o Flamengo estava classificado. Se o Júnior Barranquilha fizesse um gol, 1-0, se classificava o Júnior Barranquilha. E o Flamengo foi lá e meteu 2-0. O Flamengo classificado para a final contra um time argentino, de novo, independente. Um time argentino, vai ser uma parada dura. Mas o negócio agora é falar do jogo, desse jogo. O Flamengo ganhou de 2-0, 2 gols do Felipe Viseu. Porém, vamos analisar o jogo, antes de eu falar individualmente. Então vamos lá, olha os fogos, olha os fogos. Torcida rubro-negra comemorando essa chegada final. Então vamos lá falar do jogo. Bom, foi um jogo de ataque contra defesa. Ataque contra defesa. Ataque do time colombiano contra o esquema defensivo do Flamengo. E o Flamengo teve muita dificuldade, por quê? Porque o Flamengo não tinha saída rápida de bola. O time do Flamengo é um time que cadencia muito jogo. Quando o Flamengo recuperava a bola, não tinha saída de contra-ataque. Apesar de o gol do Flamengo primeiro ter saído num contra-ataque, mas foi mais uma jogada individual do que alguma coisa trabalhada. Porque o Flamengo, quando pegava a bola, o Flamengo não podia acelerar essa bola. O Flamengo pegava a bola, travava, tocava a bola, deixava o time da Colômbia todo para trás e tocava a bola. Com isso, o Flamengo quebrava a correria e ganhava alguns tempos. Isso é uma tática. Isso é uma tática. E ele fez isso. Por mais que uns não gostem, eu também não gosto muito, eu preferia que o Flamengo tivesse iniciado com algum jogador de velocidade, porque o Everton Ribeiro estava mal. Estava mal pelo estilo que teve que ser o jogo. O Diego também acabou aparecendo pouco. O Diego apareceu mais para marcar do que para criar. O Everton Ribeiro não estava conseguindo dar velocidade no ataque, estava perdendo muita bola, o drible não estava conseguindo, ou seja, ele não ajudou muito. Eu teria iniciado alguém ali. Se o Rueda não queria o Vinícius Júnior porque ele é muito novo, e de repente ia gastar o gás à toa, colocava o Giovani ali para poder dar uma velocidade, ou o Rodinei, para poder prender o time da Colômbia. E o Flamengo foi marcando, só que o time colombiano teve alguns equívocos que eu vi. Eles não abriram o jogo, eles estavam afunilando muito o jogo. Tudo bem que os dois laterais do Flamengo não subiram nunca. O Trauco e o Pará não estavam subindo de jeito nenhum. Eles iam até o meio de campo no máximo e voltavam. E tanto o Paquetá por um lado, quanto o Everton Ribeiro pelo outro, estavam ajudando a marcar. Então estava voltando, então eles não estavam conseguindo abrir. Eles estavam funilando muito o jogo. E o jogador do Flamengo, que joga de terno, que é o Juan acertou tudo. O Juan acertou tudo. Tudo bem que teve ali uma bola no primeiro tempo, que a bola realmente bateu na mão dele, que o juiz, se tivesse visto, teria marcado o pênalti. Mas tirando isso, o Juan acertou absolutamente tudo. E ele jogando pelo alto, eles são fracos pelo alto. O Flamengo é muito melhor pelo alto. E estava tirando tudo. Apesar de não jogar o Hever sentiu o problema na coxa contra o Rodolfo, também não criou problema nenhum. E o Flamengo foi defendendo. Só que, para mim, qual foi o ponto fundamental desse jogo? O ponto fundamental foi aos 5 minutos, quando o César, que iniciou jogando, diga-se de passagem, o Rueda acertou, apesar dele estar 2 anos parado, a defesa que ele fez aos 5 minutos. Aquela defesa disse duas coisas. Time do Flamengo, eu tô aqui. Eu sou goleiro, eu tô aqui. E a segunda, avisou o time da Colômbia que falou, não vai adiantar você ficar chutando de fora da área que não vai ser molezinha. Porque o time
o time da Colômbia já estava pensando nisso, chutar de fora da área. Eles até tentaram, mas como eles viram que não ia conseguir nada, que o goleiro não era o Muralha, eles pararam um pouco. Só que eles afunilaram muito e o Flamengo estava marcando muito. O Cuejá estava marcando muito. O Arão até que não, mas o Cuejá estava desarmando muito, muito. Os laterais seguraram mais, então dificultaria. Eles não abriram. Aquele camisa 8, Chara, o cara é chato, é enjoado, é ensaboado. Aquele cara, muito bom jogador. Muito bom jogador. E ele infernizou. Só que o time do Flamengo estava mais atrás. Foi um ataque contra a defesa. Apesar do Flamengo, no primeiro tempo, ter tido uma chance com o Viseu. O Viseu correu, ajudou a marcar e teve essa chance. O time do Atlético pressionou, mas o Thiago não fez nenhuma grande defesa brilhante. No primeiro tempo, aquela defesa, eles chutaram, a bola passou umas 2 ou 3 vezes na frente da área ali, que eles poderiam ter metido o pé. Só que terminou o primeiro tempo 0-0. Segundo tempo começou os 5 primeiros minutos, o Flamengo não conseguiu sair da área. O time colombiano em cima direto. E eu já estava agoniado, pedindo para o Rueda poder colocar alguém de velocidade, porque o Flamengo não conseguia sair, o Flamengo ficou afunilado dentro da área, batendo a bola, batia, voltava. Uma hora ia tomar o gol. Só que, falar de novo, o time da Colômbia não abriu, eles afunilaram o jogo, então facilitou, tanto para os volantes quanto para os zagueiros. E um outro detalhe, voltou o segundo tempo um pouquinho diferente, porque o Cuejá e o Arão, o Cuejá estava por dentro, estava pelo meio, mas o Arão estava saindo um pouquinho pelo lado direito. Quando ele voltou no segundo tempo, voltou o Arão e o Cuejá mais plantado no meio, um para cada lado, e o Everton Ribeiro mais pelo lado direito, o Diego mais centrado e o Paquetá. Só que não tinha saída, o time do Atlético em cima, tentando, tiveram chance de fazer o gol, a bola ficou rondando a área do Flamengo toda hora, perigosamente, só que numa das poucas saídas de contra-ataque do Flamengo, a bola saiu, se eu não estiver enganado, do Trauco pro Viseu. O Viseu deu um toque, deu sorte, a bola passou pelo jogador da Colômbia, ele deu um toque na frente e arrancou. Muito parecido com o que o Fernandinho fez no jogo do Grêmio contra o Lanús, que o Grêmio foi campeão da Libertadores, muito parecido. Só que o Fernandinho foi pelo meio, o Viseu já foi pela ponta. E o Viseu não é tão veloz quanto o Fernandinho, mas o Viseu conseguiu jogar na frente, o defensor não conseguiu parar, o Viseu entrou na área, deu um tapa, muito inteligente. Ele deu um tapa mais para frente, que o zagueiro estava um pouquinho longe dele, deu um tapa mais para frente. O goleiro do time da Colômbia também não saiu, ele tocou, deu sorte, a bola passou por debaixo do goleiro, 1-0 Flamengo, aliviando um pouco o sufoco, só estava dando o time colombiano. Fez 1-0, merecido? Bom, pelo jogo, quem estava procurando o jogo que precisava ganhar era o time colombiano. O Flamengo estava todo atrás. Um estilo de jogo que eu não gosto, mas é um estilo. E o Rueda fazia isso. O time do Flamengo tentava pegar a bola e tentava quebrar ali a velocidade. Só que no segundo tempo, o Flamengo não estava conseguindo sair de trás até fazer o gol. Quando fez o gol, o time colombiano teve que mudar. Botou 3 atacantes e abriu. Mas aí o Flamengo conseguiu tocar mais a bola. Aí o Flamengo começou a tocar mais a bola, o Diego começou a aparecer um pouquinho mais. As linhas do time colombiano começaram a se abrir um pouquinho mais e teve um pouquinho mais de facilidade. Mas mesmo assim o time colombiano foi indo. E começou de novo a imprensar o Flamengo atrás. Só que meio que já no desespero, porque agora eles não precisavam mais fazer um gol. Eles tinham que fazer 2 para levar para os pênaltis e 3 para ganhar direto. E eles foram indo. Isso estava me dando agonia, porque o Rueda não mudava nunca. E eu até entendia, mas ele poderia ter feito uma mudança. Eu até entendia, porque o goleiro César estava sentindo cãibras. Ele já não conseguia mais chutar a bola. Quem estava batendo a bola era o zagueiro, o lateral, para jogar a bola para fora da área no tiro de meta. Ou de vez em quando ele lançava com as mãos. No segundo tempo, o goleiro César apareceu. Eu vou falar do pênalti no final. Apareceu com 1 ou 2 defesas, que ele estava muito bem colocado, mostrou que apesar de estar 2 anos sem jogar uma partida oficial, ele não está fora de forma, fez umas defesas, e o Flamengo foi tentando, até que ele conseguiu, até que o Rueda fez uma mexida.
Ele tirou o Everton Ribeiro, que não estava bem, realmente não estava bem, e ele botou o Márcio Araújo. Ele vai puxar mais o time para trás. Foi o que aconteceu. Ele puxou mais o time para trás, por quê? Ele acabou fazendo uma linha de 3 ali no meio, ficando Cuejá, Arão e o Márcio Araújo. Que nesses momentos o Márcio Araújo é útil. Nesse momento o Márcio Araújo é útil. Ele tem velocidade, ele tem gás. Aí ele consegue marcar, consegue correr mais para marcar todo mundo e de repente consegue sair rápido. O ataque, apesar de não ter muita habilidade, mas ele consegue. Nesse momento o Márcio Araújo ajuda e ajuda muito. Ajuda mais do que os outros por causa da velocidade. E ele colocou o Márcio Araújo e ficou o Cuejá mais plantado no meio, o Arão mais pelo lado direito e o Márcio Araújo mais pelo lado esquerdo. O Paquetá também pelo lado esquerdo, o Diego por um lado, com o Arão um pouquinho por direito e o Viseu. E o time colombiano foi indo para frente. E o Flamengo, e que eu falei aqui, o Flamengo tem uma dificuldade de sofrer, de marcar. O Flamengo tem essa dificuldade, mas hoje o Flamengo aprendeu a sofrer, está aprendendo. No final do ano, mas está aprendendo. É melhor tarde do que nunca. Tomou sufoco. A zaga ali muito segura, Rodolfo e o Juan. O Juan é um monstro. O Juan é um monstro. É um monstro. O Juan, com a idade que ele tem, difícil encontrar outro zagueiro. Tem um monte de zagueiro bom aqui no Brasil, mas tem que colocar o Juan, porque o fora de série. E o time colombiano foi apertando. Fez-se uma mexida, mais uma mexida, agora ele colocou o Rodinei, que eu estava pedindo, o Rodinei ali na ponta para ter uma velocidade pela saída, e ele tirou o Paquetá, que já estava com cãibra. Falar um detalhe do Paquetá. Cara, o Paquetá joga muito. Quando o Paquetá ainda, depois que ele cansou, não, mas enquanto ele está com o fôlego todo, é quase que impossível tirar a bola daquela perna esquerda dele. Ele joga muito, não é pouco não. Aquele moleque tem que fazer um contrato com ele com a multa cara. Esse moleque em breve, ele é o camisa 10, o armador do Flamengo. O moleque é muito bom e é muito difícil tirar a bola do pé dele, além dele ser alto. E ele não é tão lento assim, ele não é um velocista, mas é muito bom jogador. É uma joia que já apareceu. Esse moleque, se o Flamengo conseguir segurar ele, é um cara para ficar ali centralizado no meio campo do Flamengo, e uma hora ele vai assumir a titularidade do Flamengo e não sai mais. Ele tirou o Paquetá, que já estava com câmbio, e botou o Rodinei. Ele pegou o Rodinei, botou pelo lado direito, colocou o Diego mais aberto lá pelo lado esquerdo e fez uma linha com 3 volantes, Márcio Araújo, Cuejá e Arão, com o Viseu na frente. Só que até aí, aos 40 e poucos minutos, houve um pênalti, que a meu ver, não foi pênalti. O Arão até deu o carrinho, mas não acertou a bola. Ele, quando viu que tinha 2 jogadores do Flamengo caídos no chão, o que foi que o jogador colombiano fez? Jogou a perna de propósito, bateu-se e jogou. O juiz deu pênalti. Só que aquele lance do Juan no primeiro tempo, a bola bateu no braço dele, já tinha sido pênalti. Foi pênalti que o juiz não marcou. Agora ele acabou marcando. E o que aconteceu? História de novela, filme. César, que não joga há 2 anos. Flamengo perdeu o Diego Alves. Aí botou o Muralha, falhou tudo. Muralha nem no banco ficou. Thiago estava voltando de uma contusão. Coloca o César. O que acontece? O melhor jogador colombiano bate o pênalti, camisa 8, o mais caro da história da Colômbia, bateu o pênalti. O que aconteceu? César pegou o pênalti, porque aos 42 ia dar um sufoco. Se eles fazem um gol, ia dar um sufoco, eles podiam empatar e ia para os pênaltis. César pega o pênalti no cantinho, mostrou o canto pro Thiara, ele bateu, o César pegou. E o Flamengo saiu dali, deu o bicão, começou a dar bicão para frente, até que num outro contra-ataque, onde pegou o Diego, só que aí já não tem mais velocidade, que o contra-ataque pegou o Diego, estava entrando o Viseu por um lado, e pelo outro lado, se eu não me engano, o Márcio Araújo não tinha. E o Diego jogou a bola para o lado direito para segurar, para tentar voltar, cavou uma falta. Falta cavada, bateram a falta rápida, ele bateu para o Rodinei fez o trabalho de ponta,
o trabalho de lateral, levou a linha de fundo, ganhou na corrida do jogador colombiano, cruzou para dentro, como tem que ser feito, de acordo com o manual, cruzou para dentro, Viseu se antecipou, 2-0 Flamengo, aí já tinha passado dos 45 minutos, aí não tinha mais nada o time colombiano fazer, Flamengo classificado. Eles até tentaram, mas sabia que não dava mais, só estava faltando 1 ou 2 minutos, o juiz terminou o jogo, Flamengo 2-0, o Flamengo ganhou em cara de 2-1 e ganhou lá de 2-0. Classificado para a final, se não estiver enganado, nos dias 6 ou 7. Eu sei que é na semana que vem, nas próximas 2 semanas, o Flamengo vai disputar a final. Primeira partida fora de casa e a segunda partida no Maracanã. Que dia? Dia 13 de dezembro. Sabe que dia é esse? Dia do título mundial, se não estiver enganado. O dia do título mundial do Flamengo. Quando o Flamengo ganhou em Tóquio, dia 13 de dezembro, uma data muito importante. Então o Flamengo vai jogar primeira fora na Argentina e decide em casa. Então vamos fazer uma ressalva. Eu falei aqui no canal Resenha com Magalhães, umas 4, 5 semanas atrás, que do jeito que o Flamengo estava, o Flamengo ia perder as 2 para o time colombiano. Eu falei, o Flamengo ia perder as 2. Eu disse aqui também, falei aqui também, que do jeito que o Flamengo estava jogando, o Flamengo tinha que perder e não se classificar para a Libertadores. Só que alguma coisa mudou. Pelo menos a vontade, a disposição mudou. A disposição que o Flamengo está para o que estava 4 semanas atrás é completamente diferente. Você vê um time com brilho, com vontade, com garra, com disposição. Na técnica não está indo, mas está indo na vontade. E isso mudou. Isso mudou. Eu tenho bola de cristal? Não tenho bola de cristal, mas naquele momento era a minha visão. Do jeito que o Flamengo estava sem vontade, o Flamengo não tinha que se classificar para a Libertadores, porque não estava merecendo chegar à final, não estava. Agora é diferente. Eles mudaram a postura. O que a torcida pedia era isso, mudança de postura. E mudou a postura, mudou muito a postura do time do Flamengo e ganhou as 2 partidas. Ganhou as 2 partidas. Saiu perdendo em casa, acabou virando, não fez uma grande partida. Eu não achei tão ruim do jeito que um monte de comentarista falou. A primeira partida do Flamengo, o Flamengo virou. Para mim, o Flamengo jogou relativamente bem, sim, e foi um ataque contra a defesa, e o Flamengo, o ataque, venceu a defesa, que nesse jogo a defesa venceu o ataque. A defesa do Flamengo foi melhor do que o ataque do time colombiano, e quando o Flamengo teve a chance, conseguiu fazer o gol e fez os 2. E eles, quando tiveram a chance no pênalti, eles não fizeram. Destaque. Se tivesse que fazer um destaque, era lógico. Viseu, que fez 2 gols. Porém, teve alguns jogadores, Juan, um monstro. Paquetá, sensacional, muito habilidoso, muita disposição. Viseu, está iluminado, 2 gols, já está chegando na artilharia aí da Sul-Americana, se não for artilheiro, fez 5 gols, eu acho que ele fez 5 ou 6 gols no ano, mas quase todos na Sul-Americana, ou seja, a estrela do garoto está brilhando. Mas o nome do jogo que tem que ser reverenciado sempre é do César, não tem como. O moleque entrou numa roubada danada. O Flamengo pilhado, com problema de goleiro, pilhado. Ele entra numa furada, numa batata quente danada. Dá tranquilidade ao time logo aos 5 minutos do primeiro tempo, com a grande defesa, tinha um monte de gente na frente dele. Me pega um pênalti, causa um problema que ele começou a ficar com cãibra no segundo tempo, todo mundo preocupado, mas ele me fez mais umas 2 ou 3 defesas, nenhuma muito difícil, mas mostrou segurança, encaixou, não espalmou a bola, não deu rebote, encaixou muito seguro, além de pegar o pênalti no momento crucial do jogo, que é empurrar o time da Colômbia todo para cima. Ele defendeu o pênalti. Naquele tempo, pênalti, ele tacou um balde de água fria do time colombiano e após isso o Flamengo acabou fazendo o segundo gol. Então, palmas merecidas por César, muito merecidas. É isso que acontece, é oportunidade. Agora ele foi emprestado para Ponte Preta, nem jogou, ficou no banco lá, agora volta. E é o destaque, teve destaque.
O Juan jogou muito bem, o Rodolfo não complicou, os dois laterais marcaram bem, não ajudaram muito o ataque, mas eles tinham que marcar mesmo. O Cuejá desarmando muito, o Arão não apareceu muito, o Diego também não apareceu muito, estava muito marcando, o Everton Ribeiro estava mal para mim, o Everton Ribeiro foi o pior do time do Flamengo, o Viseu fez gol, o Paquetá depois, o Rodinei entrou, teve a parcela dele depois, mas um pouquinho já no finalzinho, já tomando coelho, mas não pôde nem esquentar. Mas o destaque, sensacional, o destaque é do César. O destaque é do César para dar tranquilidade ao time do Flamengo. Então, torcida rubro-negra, torcida rubro-negra, está na final, as 2 próximas semanas, primeira partida na Argentina e a decisão dia 13 em casa contra o time argentino. Vai ser uma parada dura, o time argentino tem uma característica completamente diferente do time colombiano, o time argentino joga muito mais parecido com o Flamengo, ou seja, é um jogo que vai, de repente, vai se encaixar mais, mas vai ter que mostrar a mesma disposição, que os times argentinos são catimbeiro, e o time do Independência é complicado, é um time que ganha muito, já ganhou muitos títulos internacionais, então não vai ser uma parada fácil. Mas chegou à final. E é isso que importa. A gente não estava acreditando muito, porque o time não estava mostrando garra, só que mostrou garra e chegou à final. E o Rueda, apesar de lhe demorar muito para mudar, isso irritar um pouquinho, eu já ia falar nos meus comentários que ele é um burro com sorte, mas ele montou o esqueminha dele lá para poder matar a jogada, para poder cadenciar o jogo, cada um com seu pensamento. Eu teria iniciado com um jogador mais rápido na frente, mas ele optou assim e funcionou. Mesmo que foi na sorte, mas funcionou. E campeão tem que ter sorte. Não fala que campeão tem sorte. Não, ele teve sorte. Agora aguardar a outra para a Sul-Americana. Só que antes disso, o Flamengo tem um jogo complicado contra o Vitória, que pode selar a classificação do Flamengo para a Libertadores e de repente já na fase de grupo. Porque aí já vai para a Sul-Americana mais tranquilo, porque o Flamengo tem que classificar, tem que se garantir na Libertadores. Porque se o Flamengo não ganha a final e não se classifica no Brasileiro, o Flamengo vai chegar à final, perde, não se classifica. Não se classifica no Brasileiro, está fora da Libertadores ano que vem. E pelo que está jogando nesse finalzinho, pela disposição que está nesse finalzinho, talvez seria injusto. Aí vamos falar, mas o ano todo o Flamengo não mereceu, só mereceu nas partidas finais. Mas é isso que acontece, nas partidas finais eles estão mostrando garra, não sei o que o Rueda vai fazer, se o Rueda vai poupar o time. Eu não pouparia, porque ele tem que tentar definir a classificação para a Libertadores domingo contra o Vitória. E o Vitória está precisando da vitória para poder se livrar da zona de rebaixamento. Só que o Vitória ele joga melhor fora de casa do que em casa. E o Flamengo empolgado com o jogo de hoje, ele pode ir para esse jogo de domingo contra o Vitória, empolgado também. E tentar uma vitória. Se empatar, o Flamengo vai a 54 pontos. Aí vai depender de outros resultados. Porque tem 4 times embaixo ali lutando. Chapecoense, o Bahia, o Atlético Mineiro e o São Paulo. E o Atlético Mineiro é o que vai se dar melhor. Porque o Atlético Mineiro vai pegar o Grêmio. O Renato Gaúcho falou que só aparece segunda-feira. E ele já dispensou todos os jogadores do Grêmio até segunda-feira. Ou seja, o Grêmio deve ir com sub-20, sub-17. Então, a vitória do Atlético Mineiro é quase certo. Então, o Atlético Mineiro, na pontuação, não passa o Flamengo, mas joga alguém para baixo. Então, e tem o São Paulo ali, tem o Bahia. Então, o Flamengo tem ganhado vitória. Mas o empate, de repente, com o número do resultado, o Flamengo consegue a classificação. Mas se não se classificar pelo Brasileiro, o Flamengo perde pro Vitória e ficar fora da Libertadores no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ser obrigado a ganhar a Sul-Americana para ir para a Libertadores, porque senão o Flamengo vai ficar fora da Libertadores ano que vem. Aí é complicado. Então a situação do Flamengo é legal, chegou à final. Mas em relação à Libertadores, ainda é muito delicada, porque o Flamengo tem que ganhar do Vitória. Tem. E se o Flamengo ganha, o Flamengo já está na fase de grupo da Libertadores, mesmo que não ganhe a Sul-Americana. Então, o Flamengo tem ganhado do Vitória. Mas essa resenha do jogo do Flamengo contra o Vitória fora de casa é um outro papo que eu venho aqui e falo. Então, torcida rubro-negra, feliz, comemorem. O Flamengo está em mais uma final. Apesar de
todo mundo criticar que o ano do Flamengo não foi bom, e não foi bom, mas o Flamengo foi campeão carioca, chegou à final da Copa do Brasil, não ganhou do Cruzeiro, e está chegando a outra final. O Flamengo disputou a terceira final, ganhou uma no Campeonato Carioca, perdeu para o Cruzeiro, o Cruzeiro não jogou melhor, o Flamengo jogou melhor as 2 partidas, mas perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro e perdeu nos pênaltis, mas perdeu a Copa do Brasil e tem ainda outra final agora da Sul-Americana. Não é o que a gente esperava? Não é, a gente esperava mais. Porém, se botar na balança em relação à maioria dos times, o Flamengo não fez um ano tão ruim assim. A gente esperava muito mais, mas não fez um ano tão ruim assim. Então, torcida rubro-negra, agora é aguardar esse jogo contra o Vitória. Então, meus amigos rubro-negros, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo, Magalhães. Eu só falo dos times do Rio. Eu falo do Vasco, falo do Fluminense, falo do Botafogo e falo do Flamengo. Sou o torcedor do Flamengo, mas o canal Resenha com Magalhães é de todos os times do Rio. Todos. Eu faço análise de todos os times do Rio. Mas nunca neguei, não faço mimimi com jornalistas que não dizem qual é o time. Eu sou Flamengo. Eu sou Flamengo. Mas nem por isso eu fico defendendo. Eu sou imparcial no que eu falo. O Flamengo hoje jogou todo atrás, foi ataque da defesa e a defesa foi melhor e a chance que o Flamengo teve, o Flamengo ganhou. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo, Magalhães. Tamo junto, um abraço, até mais, tchau. Fui.